Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra vem ao nosso encontro como alimento, e nós precisamos todos os dias nos esforçar para buscar este alimento salutar para a nossa alma, para o nosso espírito. Precisamos estar robustecidos para que todos os dias enfrentemos as dificuldades que se nos apresentam sem perder a serenidade e o entusiasmo. Por isso, mais uma vez, carinhosamente, o Senhor nos dirige a sua palavra para nos encorajar. Vamos acolher com amor, com atenção e com muito carinho a sua palavra e permitir que ela nos ajude a ter convicção da nossa fé e procuremos vivê-la no concreto da nossa história. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, ouvimos esse trecho bonito do Evangelho. É o início do Evangelho de São Marcos. Liturgicamente, esse texto do Evangelho está num momento muito especial. Ontem nós celebramos a festa do batismo do Senhor, concluindo assim o ciclo do Natal e iniciando o tempo comum. Portanto, o tempo comum é marcado justamente com o batismo do Senhor, que é uma provocação também para recordar do nosso batismo. Portanto, com esta mensagem do Evangelho, nós somos encorajados a viver o nosso batismo. E aí é significativo porque nos ensina que a maior parte da nossa vida não acontece nos eventos extraordinários. A maior parte da nossa vida acontece no cotidiano. É por isso que Jesus, após o seu batismo, inicia o seu ministério. E o trecho que nós ouvimos hoje é justamente o início do ministério de Jesus na Galiléia, quando ele começa a sua missão. E o texto começa dizendo assim: Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Portanto, nós temos a passagem da missão de João Batista para a missão de Jesus. João foi preso, Jesus inicia a sua missão após o seu batismo. É a passagem da missão de João Batista para o próprio Jesus. E é interessante porque o Evangelho insiste que este ministério de Jesus tem início na Galiléia. Portanto, é ali, na sua terra, onde ele cresceu, que ele inicia o seu ministério. E o conteúdo do seu ministério, proclamar o Evangelho de Deus. Esta é a missão de Jesus, proclamar o Evangelho de Deus. É importante lembrar que, quando nós falamos do Evangelho de Deus, nós não estamos falando simplesmente de um livro, como poderia ser a nossa tentação hoje de imaginar que o Evangelho é simplesmente um livro, um escrito. Não, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho, para nós, é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Jesus. Ele é a notícia boa que nós recebemos do Pai Eterno, porque nele está a nossa salvação. Portanto, Jesus vem para proclamar o Evangelho de Deus. Mas qual é o conteúdo
desta pregação do Evangelho de Deus? Primeiro, a plenitude dos tempos. Isto é, os tempos se tornam plenos com a vinda de Jesus e a proclamação do seu reino. E neste tempo que é necessário? Neste tempo é necessário a abertura de coração e arrependimento para crer no Evangelho. O reino está próximo, isto é, o reino está ao nosso alcance. Nós podemos realizá-lo, basta que disponhamos do nosso coração. O reino de Deus está próximo. Mas para que a gente acolha este reino que Jesus veio inaugurar, essas exigências são indispensáveis. Conversão. Conversão é mudança de mentalidade. Conversão é mudança no nosso modo de compreender Deus e o nosso modo de nos relacionar com Ele. Conversão é modificar o nosso modo de compreender as nossas relações fraternas. Mudar o nosso modo de nos relacionar com os nossos irmãos. Isto é conversão. E o Evangelho coloca também a necessidade da fé. Crer no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crer não é simplesmente dizer que nós acolhemos com palavras. Crer significa fazer uma adesão de vida. Isto é, aquilo que Jesus nos propõe, eu deixo que se torne carne na minha carne. Eu vou procurar vivenciar isto na minha vida. E depois, o Evangelho, de uma forma bonita, nos diz que Jesus não quis realizar esta missão sozinho. Ele chamou companheiros para compartilhar a sua missão. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. É interessante porque Jesus passa e vê pessoas do cotidiano que estão fazendo as suas atividades comuns do dia a dia. Às vezes a gente pensa que o seguimento de Jesus é para pessoas extraordinárias. Não, o Evangelho nos ensina que Jesus chama pessoas ordinárias do dia a dia que estão fazendo as atividades do cotidiano. Lançar as redes era a atividade própria destes que Jesus chamou. Mas ao acolher o chamado de Jesus, eles passam a assumir uma atividade extraordinária. Então Jesus vê e chama: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Portanto, é o chamado de Jesus que torna extraordinária a nossa vocação. Mas é no nosso cotidiano, na nossa história concreta, que Deus passa e nos chama. Se a gente acolhe, então a nossa vida se torna extraordinária. De pescadores de peixes, nós podemos nos tornar pescadores de homens. Mas o Evangelho faz questão de dizer que todo chamado de Deus exige de nós renúncia. Isto é preciso deixar para trás algumas coisas, mesmo que sejam legítimas, para que possamos ser mais livres para servir ao Senhor. Por isso diz o Evangelho: imediatamente deixando as redes, eles o seguiram. O que precisamos deixar para seguir Jesus de forma mais livre? Cada um precisa fazer esta pergunta. E depois, este mesmo ciclo acontece mais uma vez. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes, atividade do comum. Estavam ali no concreto da sua história. E no concreto da história deles, Jesus passa e chama. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Mais uma vez mostrando que o chamado de Jesus exige de nós renúncia. É preciso deixar algumas coisas, por mais que sejam coisas legítimas, para que possamos ser livres para seguir Jesus Cristo. O que precisamos deixar para nos tornar mais livres no seguimento de Jesus Cristo? Provocados por este Evangelho, que nos ajuda a entrar no tempo comum, entendendo que o nosso cotidiano é o lugar onde Cristo passa e nos chama para realizar a sua missão, nos perguntamos se nós temos a mesma coragem de nos dispor a seguir os passos de Jesus. Cada um realizando a sua missão conforme a sua vocação, mas sempre com entusiasmo para fazer o melhor no seguimento de Jesus Cristo. Que esta palavra que terminamos de ouvir nos encoraje a nos colocar sempre a serviço da Igreja com amor e com disposição.
palavra de Deus nos ajuda a compreender que Jesus realiza a sua missão, mas Ele deseja contar com cada um de nós como colaboradores para a sua missão. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a Ele a nossa oração, pedindo sobretudo a luz do Seu Espírito, para que tenhamos o discernimento de descobrir o que Deus quer de nós e que tenhamos a coragem de nos colocar no seguimento de Seu Filho Jesus. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, hoje te pedimos a luz do Evangelho, um coração sensível para saber discernir o chamado que Teu Filho Jesus nos faz. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, te pedimos a coragem necessária para abrir mão de tantas coisas, mesmo que legítimas, mas nos tornemos mais livres para seguir Jesus Cristo, colaborando com Ele na missão de anunciar o Evangelho. Que o nosso coração seja abrasado pelo fogo do chamado de Jesus Cristo e que tenhamos a coragem de deixar para trás tantas coisas, mas servir a Jesus com disposição do coração. Obrigado, Pai Eterno, por esta palavra de encorajamento que hoje recebemos de Ti. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.